Deus, e hoje Ele está aqui, Senhor. Igreja amada, foram 3 anos tentando convidar este homem para pregar aqui neste lugar. Mas por ele ser obediente ao pastor dele, ele estava esperando, amada igreja, um aval e uma permissão do pastor dele para vir pregar aqui. Isso é coisa linda, é coisa tremenda, é coisa do céu e da eternidade. Pastor, eu só posso pregar se o meu pastor me liberar. Se o meu pastor dá o aval, se eu posso ir aí ou não. Então foram 3 anos eu lançando o convite. E aí o pastor dele, ele chegou, tá, o pastor viu o caráter, o amor, o carinho, a dedicação que ele tem pela obra. O pastor deu o aval e liberou ele. Então ele está aqui nesta noite, debaixo de bênção, debaixo de permissão, debaixo de autoridade. O pastor dele liberou ele nesta noite. Não só ele, mas também trouxe a esposa dele junto com ele. E trouxe mais 2 irmãos, casal que está aí, que veio acompanhar ele. É coisa linda, igreja, nesta noite. E nesta noite eu creio pela minha fé que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que também é o nosso Deus, vai honrar ele aqui neste lugar. E nesta noite, servo do Deus vivo, tem a total liberdade para pregoar a santa e poderosa palavra. Espírito Santo, eu clamo nesta noite. Usa o teu servo com autoridade, com poder, com fogo, com glória, com unção. Usa para acordar os laços, usa para quebrar as correntes, usa para quebrar os cadeados, usa para quebrar as algemas, usa para quebrar os agrilhões, usa para fechar sepultura física, sepultura espiritual, usa para desfazer toda obra de macumbaria, obra de feitiçaria, obra de voodoo, obra de magia negra, obra feita no cemitério, na boca do sapo, da buchada de bode, contra nesta noite. Usa ele nesta noite, Senhor, para restaurar casamento, restaurar lares, restaurar família. Usa ele para animar, para arrancar tristeza, as angústias, mágoa, sofrimento. Usa ele nesta noite para batizar, para renovar. Usa ele com glória, com poder, com sobrenatural. Ó Espírito Santo, está aqui ele, Senhor. Pega ele no colo, abraça ele, Senhor. Usa, 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 Espírito Santo. Tem total decomanai, o decanderabanda, decomanai, chora e canta reina. Tem total decanderabanda, tem total liberdade nesta noite. E que a igreja amada do Senhor e Salvador Jesus Cristo receba nesta noite o servo Deus vivo com a salva de palmas esta noite, em nome de Jesus. Meu Deus, Jesus forte do céu e da eternidade. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. É uma honra estar aqui com os irmãos. Muitos fazem amizade em porta de boteco, em bares, em jogos, né? Em lugares. Mas nossa amizade foi constituída no altar do Senhor. Glória a Deus. E o pastor Júnior tem sido um instrumento vivo nas mãos de Deus para abençoar a minha casa, abençoar a minha família. Eu não tenho palavras, pastor, para louvar a Deus pela sua vida. Tá? Eu não sei quantos aqui são ovelhas do pastor, estão debaixo da cobertura dele. Mas o pastor Júnior é um homem de Deus, um homem que clama por vidas, um homem de montes, um homem de vales, um homem de testemunho, tá? Não é qualquer pessoa. Que o Senhor Jesus te abençoe, tá? Nós temos uma aliança,
Eu cheguei aqui, a igreja era... Tinha quantos metros quadrados a igreja? Era um quarto. E hoje eu estava vendo o vídeo que o pastor mandou. Eu falei, meu Deus, como que o Senhor, quando o Senhor está com a mão na frente, as coisas Glória a fluem. Deus. Aleluia. Como que o Senhor, entendeu? Como que as coisas fluem. Queridos, honrem o seu pastor. Honrem o seu pastor. A palavra de Deus diz que é na unção que você honra, é nela que você prospera. Aonde que está escrito isso? Rainha de Sabá foi honrar Salomão. E ela foi honrar com uma quantidade de tesouros. Ela saiu com o dobro. Ela saiu com o dobro. Então, debaixo dessa palavra, é na unção que você honra, é nela que você prospera. E eu honro a sua unção. Tá? Glória a Que o Deus. Senhor te Aleluia. abençoe, que o Senhor te guarde e que a sua casa prospere. Essa é uma das igrejas. É uma das igrejas. Eu profetizo o seu ministério na sua vida, que virão outras igrejas, outras obras, que você não trabalhará mais daqui a um tempo de carteira assinada, mas a sua carteira vai vir do céu assinada. Glória a Deus. Tá? Aleluia. Eu profetizo na sua vida em nome de Jesus. E eu quero fazer um ato profético aqui na igreja. Eu ia convidar os irmãos a ficarem de pé, mas os irmãos já estão de pé. Eu quero que você dê o seu melhor aplauso a Jesus nessa noite. A Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o que dele, por Ele, para Ele é toda a glória. A Ele toda a glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu tive uma surpresa, pastor, muito grande. Eu vi a missionária Cristina, pastor Vanderlei, que é um pastor já, entendeu? Estão aqui, se eu não me engano, era da Quadrangular, não é isso? Isso, Centésima Ovelha. Isso. Eu sabia que era de outra, não era daqui, mas vocês estão aqui, né? Glória a Deus, que Deus abençoe, né? A missionária Matilde, o futuro pastor Romilson também, que veio aqui para cultuar o Senhor conosco, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Queridos, é uma honra estar aqui, estar nessa igreja, nesta noite, podendo louvar ao nome do Senhor. Quando o pastor Júnior falou comigo que era noite de campanha, noite de libertação, eu fiquei muito apreensivo, porque, né, nós sabemos que o reino do Espírito ele é algo sobrenatural, ele move, e tudo se move. Quando o reino do Espírito se move, levanta grandes guerras. Mas como o pastor falou, eu estava debaixo de bênção. Né? Os meus pastores, não só um, mas como todos os pastores oraram por mim, me ungiram, entendeu? E eu estou aqui para poder trazer uma palavra que o Senhor me deu. Eu orei meses por esse dia, entendeu? Para que o Senhor pudesse estar falando ao coração da igreja, falando a necessidade. E a semana passada eu falei, Senhor, meu Deus, o que eu vou levar? E o Senhor falou bem assim, vai na oração às 6 horas da tarde. Eu não vou na oração assim. Eu vou na oração às 6 horas da manhã. O Senhor vai na oração às 6 horas da tarde. E uma palavra que o pastor falou aqui, que quando você está debaixo de obediência, tudo flui, irmão. Tudo flui. As coisas, elas fluem de uma maneira sobrenatural. E eu cheguei lá, comecei a orar, né, e o Espírito Santo, ele me deu a palavra completa, um download na minha mente. Glória a Deus.
ele falou, você vai lá no livro de Atos, no capítulo 12. Eu convido a igreja a abrir antes, né? Claro, você vai abrir Atos capítulo 12, mas o texto principal está em Salmos 142, verso 7. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Glória a Deus. Meu Deus, é muito forte como nós falamos de libertação. É uma das áreas mais complexas, porque se você vê o ministério de Jesus, 80% do ministério de Jesus não foi pregando. Você sabia disso? 80% do ministério de Jesus na terra, como homem, como carne, foi libertando os cativos. Aleluia a Deus. Libertando o cativo. 80%. Glória a Deus. Foi curando pessoas que precisavam, às vezes muitas, por espíritos imundos serem libertas. Às vezes não era uma cura no físico, era uma cura espiritual. Era uma libertação que precisava ser feita. Mas vamos ler esse texto para que a igreja fique à vontade. Atos 12. Nós vamos ler somente o versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Glória a Deus. Senhor, aqui está o teu filho. Ó Deus, é a tua palavra. Usa conforme o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer. Ó Deus, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, esse texto de introdução da palavra, o texto da campanha, ele fala de alguém que não é uma pessoa comum. Davi não era uma pessoa comum. Durante esses meses eu fiquei lendo e ouvindo o louvor, que Salmo 142 é um louvor. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. E Davi, quando ele escreve esse louvor, ele se encontra ali na caverna de Adulão. Os irmãos sabem muito bem aqui. Davi, ele estava ali fugitivo, na caverna de Adulão. E a Bíblia diz que se junta 400 homens, não é isso? De almas aflitas, homens endividados, a Bíblia diz, exatamente angustiados. Mas o que me chama a atenção nessa palavra é que quando Davi ele escreve, ele fala bem assim: tira minha alma da prisão. Queridos, Davi não estava preso, mas a alma dele estava cativa. A alma de Davi estava cativa. E o que tem aprisionado muitos neste século não são cadeias físicas, mas são cadeias espirituais, cadeias na alma. São cadeias que o homem, às vezes, ele se encontra que ele não consegue se libertar sozinho, porque ele precisa de uma chave para se libertar. E a chave é Jesus. A chave para toda libertação é Jesus. E Davi, ele fala: com a minha voz eu clamo ao Senhor. Por que ele fala isso, meus irmãos?
a certeza de Davi, o clamor de Davi, a certeza da chave que precisava ser girada por ele, era através do clamor a Deus, era através da oração a Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que as portas do inferno, elas não prevaleceriam contra a igreja. E o texto que eu li em Atos fala de uma palavra muito interessante que o Espírito Santo, irmãos, me disse, me deu essa palavra. E de um momento em que, preso Pedro por Herodes, a igreja clamava a Deus por Pedro. E a Bíblia vai falar, a palavra de Deus diz que a igreja incessantemente ela fazia orações por Pedro. Eu vou falar para você, eu não conheço nada que está aqui, ninguém que está aqui, mas as orações dessa igreja, as orações que têm sido feitas neste lugar, têm libertado cativos, pessoas que estão presas, estão sendo libertas, por orações dessa igreja, por orações dessa igreja. Meus irmãos, a igreja, quando ela ora, ela é vitoriosa. A igreja, ela, quando ela ora, não tem cadeia que possa prender o homem. Não tem cadeia que possa prender o homem. E Deus, eu orando ao Senhor, eu orando muito por essa campanha, não só pelo momento que eu iria ministrar aqui, porque não sou eu, é o Espírito Santo. Não adianta eu chegar e eu falar aqui, se o Espírito Santo não conduzir, de nada vale. Nada acontece se o Espírito Santo não der a direção, se o Espírito Santo não for à frente, porque é Ele que liberta, é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que convence o homem. Glória a Deus. E eu orando por essa igreja, orando por essa campanha, o Senhor, Ele falava muito forte comigo, cadeias que o homem ele precisa ser liberto, cadeias que muitas pessoas estão presas e pensam que são livres, e pensam que estão libertas. Pastor, uma dessas cadeias, o irmão ele trouxe até uma introdução aqui do que eu ia falar, glória a Deus. Uma dessas cadeias é a mentira. O homem, ele pode vir na igreja, ele pode aceitar Jesus, mas se ele não se libertar da mentira, se Deus não libertar ele da mentira, ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno porque o pai da mentira é o diabo, é Satanás. E a mentira começa, daí a introdução que o varão falou aqui, a mentira geralmente ela está muito na roda dos fofoqueiros, dos caluniadores. Tanto é que Davi, no Salmo 1, ele fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem a sua lei, antes tem a lei na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Querida, é fundamental, é necessário, para que o homem seja liberto, a meditação na palavra do Senhor. Jesus diz, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. O grande problema é que muitos passam vendo 8 horas de série, assistindo 8 horas de Netflix, vendo 3 horas de filmes,
mas não passa 10 minutos lendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, a mentira vai levar muita gente para o inferno. Aí você fala, é verdade, irmão, muita gente que está lá fora no mundo. Não, muita gente dentro da igreja. Dentro da igreja. Por não recorrer à liberdade que está em Jesus Cristo. Queridos, eu não vim aqui falar algo para massagear o ego de ninguém, pastor. Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra que liberta, uma palavra que cura, uma palavra que sara a alma. Às vezes a alma está angustiada, está presa como a alma de Davi estava presa. Mas através da palavra ela é liberta, através de Jesus, através do conhecimento da palavra. Glória a Deus. Outra prisão que o Senhor revelou a mim, e essa é muito forte, porque é o único Senhor que Jesus compara a Deus, ao Pai. Muitas pessoas presas em mamon, no dinheiro. Aí você fala bem assim, meu irmão, mas por que você está falando isso? Queridos, essa igreja aqui está sendo construída. Quanto você tem ofertado aqui nessa casa? Eu vou falar para você, eu fui 24 anos da igreja Cristã Maranata. Com 16 anos eu arrumei meu primeiro emprego, pastor. 16 anos. O pastor Júnior sabe, eu não preciso aqui ninguém falar. Quem já foi na Maranata já viu. Eu nunca recebi uma palavra de oferta, dízimo e primícia. Mas o meu primeiro salário, eu falei, mãe, o meu primeiro salário eu quero tirar o dízimo. Aleluia. Com 16 anos, o Espírito Santo ministrava meu coração a necessidade. Hoje eu entendo, irmão, mas na época eu não entendia. Hoje, para mim tudo é claro. Querido, o dinheiro ele prende. Aí tem gente que fala bem assim, não, eu não prospero. Não, você não prospera porque você guarda aquilo que é de Deus para você ofertar. Você fica preso às vezes, e Jesus, quando ele fala mamon no grego é dinheiro mesmo. É dinheiro. Mas quando Jesus ele fala lá no livro de... Eu anotei aqui porque a memória às vezes é uma bênção. Mateus 6,14. Ninguém pode servir a dois senhores, porque senão um você serve e o outro você deixa de lado. É isso? Ninguém pode servir a... Oi? Ama um e aborrece o outro. Você pega. Por que muitas pessoas dentro da igreja não estão sendo libertas de mamon? O dinheiro, pastor, não é um Deus. Mas Jesus, ele coloca o dinheiro como um Senhor. Interessante, né? É interessante. Porque quem é Senhor? Senhor é aquele que manda. E quem é servo obedece. Quem é servo do dinheiro, ele é arrogante. Ele é prepotente. Ele não ajuda o próximo. Ele nega o amor. E ele vai para o inferno. Porque ele está preso a um senhorio. Outra coisa. Lá em Coríntios, o Senhor ministrava no meu coração que Paulo, ele fala o seguinte. Que quando você
você está servindo a Mamon, ao dinheiro, 1 Coríntios 10, 19, ele se torna um ídolo. E meus irmãos, ele está falando aqui de ídolo, no original, de estátua. De estátua. E quando você pega para você ver o que Paulo estava falando, ele estava falando de senhores que são dominados por demônios. Então, quando Mamon, que é o dinheiro, ele se torna senhor na sua vida, quem opera na vida da pessoa são os demônios. Não é o Espírito Santo. Quando Paulo, ele estava pregando a palavra, e ele prega sobre isso, é muito forte o que ele fala, porque, querido, você não sabe o que tem gente presa nisso dentro de igreja. Pessoas que, eu não posso ofertar 10 reais, mas eu posso dar 40 reais numa pizza para comer. É forte. Eu não posso dar 5 reais, mas eu posso pegar e dar 30, 40 reais para poder pegar e para honrar uma pessoa que eu conheço, para pagar o lanche para uma pessoa. Não, porque a pessoa ela tem que ver que eu tenho dinheiro. Queridos, isso é prisão. Isso é cadeia. E eu posso falar para você nessa noite, em nome de Jesus, essas cadeias vão cair. Glória a Deus. Essas cadeias têm que cair. Porque Jesus, ele não chamou você para ser preso, mas ele chamou você para ser livre. E ele descortinou tudo na palavra dele. Tudo está escrito aqui, querido. A Bíblia é um manual. É um manual. Mas o homem, ele parece que ele gosta de estar preso, irmãos. O homem parece que ele gosta de estar preso. Outra prisão que o Senhor me falou. As pessoas que estão presas ao passado. Pessoas que não conseguem perdoar. Pessoas que não conseguem ter uma comunhão, porque ela lembra que a irmã pisou no calo dela lá na semana passada. Ela pensa que o irmão, ela lembra que o irmão não deu a oportunidade no dia que ela estava com o vestido mais bonito para a igreja ver ela com o vestido mais bonito. E ela não recebeu a oportunidade, porque para ela o importante é que a igreja veja, não que Jesus veja ela. Glória a Deus. Querida, a maior libertação que você pode ter do passado é você olhar para a sua vida no presente e ver o que Jesus já fez por você. Glória a Deus, aleluia. A maior libertação, quando você se liberta do passado, é quando você olha para o presente e vê as bênçãos que o Senhor ele tem ministrado na sua vida. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui, pastor. Eu fiquei maravilhado que eu estou vendo que a obra está avançando. Eu estou vendo, eu lembro do passado, mas eu falo igual Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Não é aquilo que me aprisiona. E muitas pessoas presas ao passado não conseguem perdoar. Não conseguem, às vezes, chegar para o irmão e dar a paz do Senhor. Queridos, isso é real. Isso é real. Pessoas que ficam, às vezes o irmão nem se lembra que pisou no carro da irmã, pisou no pé da irmã. Nem se lembra, irmão.
Mas a irmã, ela fica, olha, aquele irmão. Ou senão o marido não comprou bombom para a esposa, e a esposa fica com aquilo 10 anos, pastor. 10 anos cobrando o marido do bombom que o marido não levou. Você imagina, irmão? Muitas pessoas estão presas ao passado. E isso precisa ser liberto nessa noite. Tem muitas pessoas que pensam que o culto de libertação é para trazer aqui. É claro que Jesus ele vai libertar, irmão. Jesus ele vai libertar, Jesus vai abrir a porta, Jesus vai operar. Mas quem precisa estar ouvindo é você que está aqui nessa noite. Glória a Deus. O Espírito Santo não é um Deus de confusão. E a prisão ao passado, querido, ela traz muitas dificuldades. Jesus ele alerta isso no momento do fim. Ele fala bem assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Aí você fala bem assim, por quê? Porque a prisão do passado, ela paralisa o homem e impede que ele caminhe na presença do Senhor. O ministério fica retido, a pessoa morre, aprisionada no passado. Jesus ele deixa bem claro, e Jesus ele é categórico. Ele só fala assim, ó, lembrai-vos da mulher de Ló. E não fala mais nada da mulher de Ló, ele só fala isso. Porque o maior exemplo de quem olha para trás é a mulher de Ló. Por uma desobediência, ela vira uma estátua de sal. Às vezes, nós não entendemos, nós olhamos para os irmãos, para o irmão e falamos, meu Deus, por que o irmão não flui? Por que o irmão não vai? Por que a irmã o lar não completa? Porque o problema às vezes não está no marido, o problema às vezes não está no filho, o problema às vezes está na pessoa. A pessoa está presa ao passado. A pessoa não consegue liberar. E como, meus irmãos, uma pessoa presa ao passado, Jesus opera a salvação. Como? Como? Quantas experiências nós ouvimos de pessoas que falaram bem assim, olha, eu estava, a pessoa tentando engravidar, ou a pessoa com um problema, não conseguia arrumar emprego, e a pessoa, olha, naquela semana que eu peguei e eu perdoei aquela pessoa, o Senhor abriu a porta naquela semana. A pessoa estava aprisionada. Glória a Deus, aleluia. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Querido, os aguilhões soltaram. A Bíblia diz que quando a igreja ela intercedia por Pedro, anjos foram lá e as cadeias caíram. As cadeias caíram. As cadeias, elas caíram. A oração da igreja, não, às vezes nós nos permitimos, às vezes nós não nos permitimos sermos libertos pelo Senhor. Às vezes nós não nos permitimos sermos libertos pelo Senhor. Com mágoa, rancor, ressentimento. A prisão, outra prisão que aprisiona, meus irmãos, orgulho e soberba. Orgulho e soberba. Querido, muita gente vai para o inferno por causa de orgulho e soberba. Eu fico imaginando Jesus sendo cuspido, esbofeteado,
machucaram Jesus de uma forma, dilaceraram a pele dele. Quem assistiu aqui a Paixão de Cristo, aquilo dali é verdade, querido. Aquilo dali não é ficção, aquilo dali é a mais pura verdade, se não for dali para pior. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. E o que mais me assombra é que Jesus está crucificado e ele chega e fala bem assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Aí você fala bem assim: mas por que você está falando isso? Orgulho, soberba. Jesus, ele tinha todo motivo para não perdoar. Jesus tinha todo motivo para não liberar. Querido, quando você retém uma pessoa, quem fica preso é você e a pessoa junto com você. Você dorme e acorda com a pessoa do seu lado. E às vezes você chega e fala bem assim: mas irmão, eu já perdoei. Perdoou da boca para fora. Perdoou da boca para fora. Eu vou contar uma experiência aqui para os irmãos. Inclusive o Romilson e a missionária está ali, o pastor a missionária está ali, que não me deixa mentir. Queridos, é quando a pessoa te fere, é muito difícil você tem que ter a essência de Jesus para você perdoar. Porque se for pelo ser humano, você dá uma voadora na pessoa. Você dá uma voadora. O irmão falou aqui, ó, eu gostei da sinceridade, pastor. Poucos falam isso daqui, tá, irmão? Poucos falam isso daqui, irmão. Eu tenho vontade de ir para casa dormir, mas eu estou aqui. Poucas pessoas falam isso. Tem gente que fala bem assim: não, eu estou aqui. Eu estou. Glória a Deus. Irmão, às vezes a gente está aqui destruído, massacrado. Mas o renovo ele vem, porque o Senhor ele traz o renovo para a igreja. E a gente sai daqui restaurado. A gente sai daqui restaurado. Mas a experiência que eu vou contar aqui é que um determinado pessoa que eu ajudei, que a gente ajudou, e às vezes a pessoa, varão, as pessoas, elas têm, como é que diz? Elas querem ser você. Você não tem nada, mas ela quer ter aquilo que você tem, que é Jesus. E como ela não tem, ela acha que você tem muita coisa, e você só tem Jesus. Que é isso que nós precisamos. Né? E aconteceu um problema, eu cheguei para a pessoa, conversei com a pessoa, eu chamei a pessoa fora da igreja, não dentro da igreja, fora da igreja, no momento do culto, e eu falei bem assim: varão, eu quero que você me perdoe, porque o Espírito Santo me falou que você falou isso para aquela pessoa, e aquilo que eu te falei para você manter segredo comigo, você falou para aquela pessoa. E ninguém me falou, a não ser o Espírito Santo. Isso me causou uma dor muito grande, porque eu acreditei em você. Então eu quero te pedir perdão, porque eu retive a sua vida 24 horas. Eu tive vontade de nunca mais falar com você. Porque para mim você era um exemplo. Eu tinha você como exemplo. Então eu quero que você me perdoe. Eu estou te liberando. A pessoa ficou assim. Ela falou: Júnior, eu que te peço perdão, né? Porque, né, não foi, eu não queria falar, mas o Espírito Santo.
Aí eu já peguei e já falei que o Deus que nós servimos não é um Deus de confusão. Se o Espírito Santo me revelou, é porque ele agiu de forma errada. O Espírito Santo ele não faz intriga na igreja não, irmão. Aí eu cheguei e falei, varão, fique em paz. Fique em paz. Que o Senhor Jesus te abençoe. Queridos, para mim fazer isso doeu muito. Foi muito doloroso. Mas eu não queria dormir e acordar com aquela pessoa do meu lado. Eu não queria estar preso com aquela pessoa. Eu não queria que aquela pessoa fosse uma pessoa que estivesse retida no reino do Espírito por minha causa. Queridos, você não tem noção, quando você retém uma pessoa no reino do Espírito, a pessoa não avança. Você precisa liberar a pessoa. E às vezes nós falamos que Jesus liberta, Jesus salva, Jesus cura, mas Jesus ele faz isso tudo, mas você também tem que fazer a sua parte. Glória a Deus. Você tem que fazer a sua parte. E eu vim aqui nessa noite para falar exatamente isso, pastor. Não era para me falar de outra coisa não, foi para falar exatamente isso. Porque tem pessoas aqui que têm retido pessoas no reino do Espírito. E eu não estou falando pessoas da igreja não, às vezes é uma pessoa, o seu familiar, que você não fala já tem anos. É uma pessoa que te caluniou, que fez fofoca de você. E você pensa que você liberou, que você perdoou, mas não. Você ainda está retendo, porque toda vez que você pensa, que você olha para essa pessoa, você sente dor. E querido, eu aprendi que aonde que você sente dor, é aonde que Deus precisa pegar e tratar na sua vida. Aonde que há dor, é aonde que o Espírito Santo precisa tratar. Precisa libertar, precisa curar. Outra libertação, liberdade, que a pessoa precisa ter, você sabe o que é? Muitas vezes, as pessoas, elas não conseguem estar livres. Você sabe por quê? Uma coisa simples, mas que faz toda a diferença. Testemunho. Querida, é muito fácil eu pregar aqui na frente. É muito fácil, você não tem noção. É só eu estar em obediência, ouvir a voz do Espírito. Para quem é servo de Deus, isso é simples. O difícil é você testemunhar e você ser liberto lá fora. Porque muitas pessoas que são libertos na igreja, chega na rua, a pessoa é aprisionada. Por quê? Por mau testemunho. A palavra de Deus diz que Paulo e Silas, eles estavam andando e tinha uma adivinha, não é isso? Uma mulher que adivinhava. Isso aí. Uma mulher que adivinhava. Atos 16. E ela falava, eu anotei isso daqui, El Elyon. El Elyon significa Deus absoluto e Deus tremendo. Aquilo que habitava nela sabia o que estava na vida de Paulo e Silas. Ela estava aprisionada. E o que estava prendendo ela, estava falando,
Esses são verdadeiramente El Elyon, homens de Deus, o Deus absoluto. Agora eu te pergunto, estava falando alguma mentira? Mas por que ela estava presa? Porque muitas coisas que na nossa vida às vezes nos aprisionam estão ligadas quem nós somos fora da igreja, não dentro da igreja. Quem nós somos dentro da nossa casa, no nosso íntimo com o Senhor, no nosso secreto, quando fecha a porta. E aquela mulher, ela era aprisionada por pessoas que viviam com ela, ganhavam dinheiro em cima dela. 2 pessoas. 2 vezes, né? Exatamente. 2 vezes. Mas bastou uma palavra para ela ser liberta. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Querido, eu quero dizer nessa noite que a libertação que nós precisamos, porque essa palavra primeiro ela vai ao meu coração, ela vai de encontro à minha pessoa. O preletor, o primeiro a receber a palavra para se consertar, é o primeiro que a palavra ela vem e rasga. A palavra, quando ela é ministrada, toda palavra ela tem uma unção, ela é liberada uma unção. Você sabia disso? Tem palavra igual o irmão missionário Vanderlei falou aqui, uma palavra de salvação, é uma unção de salvação que está saindo do altar, querido. É uma unção de salvação. O irmão pregou aqui uma palavra. Existem várias unções, quando você está aqui, unções são liberadas. E você toma posse se você quiser. Se você quiser. A palavra que está sendo ministrada aqui nessa noite, você pode chegar em casa, o teu marido, ou o teu filho, ou o que você colocou aqui para orar, o que veio na sua mente, no seu coração, pode estar liberto. Você sabe por quê? Porque a palavra de Jesus, ela tem todo o poder. Ela tem todo o poder. Ela liberta, né? Isaías 61, verso 1. Ela veio para libertar os cativos, os oprimidos. Aleluia. Quem é a palavra? Jesus. Querido, ninguém tem poder a não ser, como Jesus disse, eu não tenho poder a não ser que do alto. O que do alto o Pai me deu. A humildade de Jesus era extraordinária. Eu quero te falar nessa noite, como Jesus eu aprendo, eu não tenho poder, mas eu estou diante de uma palavra que tem todo o poder. A palavra de Jesus, ela tem todo o poder para libertar, para curar, para salvar, para abrir o que precisa ser aberto, querido. Né? Eu vejo aqui, é uma carteira de trabalho, isso daqui é uma carteira de trabalho, entendeu? Jesus, ele abre a porta que está fechada. Ele abre a porta, as portas, ele abre. E eu creio que durante essa semana muitos irão vir aqui contar os testemunhos, pastor. Muitos, não poucos, da palavra que foi liberada aqui nessa noite. Que o Senhor abriu portas, que o Senhor curou, que o Senhor libertou, que o Senhor pegou e tocou no coração para que a pessoa perdoasse, às vezes uma irmã de outra igreja.
um pastor de outra igreja, uma pessoa de outra igreja. Queridos, nós precisamos ser livres. E a palavra do Senhor nos diz que aonde o Espírito de Deus está, aqui é liberdade. Habita a liberdade. Eu quero dizer para você nessa noite, se existe alguma área na sua vida que precisa de libertação, alguma área na família que precisa de libertação, eu já estou encerrando. O Deus, o El Elyon, o Deus absoluto, o dono da palavra, Ele pode libertar. Ele pode fazer, Ele pode operar. E como a irmã falou, eu creio que Deus vai fazer. Querida, toma posse. Toma posse que Ele já fez. Toma posse que Ele já fez. Às vezes, para a gente chegar até a bênção, nós estamos num plano terreno, no Kairos. Deus está no Kairos e a gente está no Eros, né? Num tempo de contado. O nosso tempo está sendo contado e às vezes Deus libera uma bênção da eternidade. A bênção cai daqui 3, 4 anos. 3, 4 anos. E às vezes a gente está ali batalhando, e Deus já deu a bênção. Deus já deu a libertação, já deu a cura, já fez já. Mas nós precisamos persistir e andar no caminho até nós encontrarmos as promessas que Deus nos prometeu. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor te abençoe. Que essa palavra venha ao encontro do seu coração. E que você possa ser grandemente abençoado. Eu agradeço a oportunidade, pastor. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Boa foi essa? Boa foi essa? Boa foi essa? Palavra, meus irmãos, nesta noite. Boa palavra, muito forte. Algumas coisas que Deus deu para nessa noite, se eu falasse, a igreja vai estar aproveitando para bater na igreja. Não tem? Mas é muito bom. Aproveitar dentro da palavra que vamos falar nessa noite. Aquele que sentiu no coração de quiser doar o porcelanato para o altar, em nome de Jesus, aproveitar, né? Entendeu? Sentiu no coração.